que a Bíblia realmente é o único livro com a palavra de Deus? Bom, gente, esse vídeo hoje é meio polêmico, mas assim, foi uma coisa que abriu muito a minha mente. Então, como eu falei com vocês, o intuito desse canal é isso, eu compartilhar com vocês as minhas experiências, as opiniões também. E é isso, se fizer sentido pra você, tá bom? Mas aguarde, tá bom? Não vai correndo aí se você é cristão, não vai saindo do vídeo não, calma, tá? Espero eu argumentar aqui e você ver se faz sentido ou não. Bom, gente, como eu falei com vocês, por muitos anos da minha vida toda, para mim o único livro que continha só a verdade, a palavra de Deus, era a Bíblia. Hoje eu acredito na Bíblia? Sim. Eu confesso para vocês que eu sempre levei a Bíblia como um livro literal. Então eu acreditei que tudo aquilo ali realmente aconteceu daquela forma, entendeu? Que tudo foi daquele jeito. Aí hoje, com base em alguns estudos e tal, umas teorias falam que a Bíblia, na verdade, lá ele explica sobre as fases da mente humana, do despertar, né, da consciência humana. Eu confesso para vocês que eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Hoje eu penso que a Bíblia realmente foi escrita, sim, por pessoas sábias. Eu acredito, sim, que há muitos relatos da Bíblia que realmente são relatos, assim, eu acho que são inspirações, sim, divinas, entendeu? E hoje eu acredito, gente, que tudo, na verdade, é isso. Tudo que você faz, né? Às vezes você vê um vídeo de uma pessoa e fala uma coisa que faz sentido pra você, você fala, gente, que foi Deus que tocou. Então eu acho que Deus está em tudo. Então eu acredito que muitos outros livros também contêm, sim, a mensagem de Deus para nós. Mas por que eu estou focando nesse ponto da Bíblia? Porque, gente, o que mais me abriu a mente em relação, assim, será que a Bíblia é a única verdade? Foi depois que eu comecei a entender. Quando eu li a Bíblia, né, eu já li muitas vezes a Bíblia, assim, Velho Testamento, conheço bastante, assim, é meu preferido, na verdade, porque eu gosto muito de história, então lá fala mais sobre essas coisas, sabe? Então eu sou fascinada com essas coisas, sabe? A história e tal. E aí, gente, quando eu li a Bíblia, principalmente ali antes, né, antes da época do pessoal, de começar mesmo o povo israelita, né, ser separado e tal, né, depois de Moisés sair lá do Egito, então ali eu já ficava muito estranha. E no Velho Testamento você vê muito que Deus ele tinha, né, ele tinha uma raça preferida que eram os israelitas. Então isso já quando eu li ali, eu já ficava um pouco na dúvida. Por quê, gente? Porque eu pensava assim, meu Deus do céu. Por quê? Tipo assim, quantas pessoas que nasceram no outro povo, então eles não tinham mais chance? Porque quando você lê a Bíblia, no Velho Testamento, você entende isso. Você fala assim, oh meu Deus, então quem era de outro povo, o povo da Babilônia, os egípcios, então só deles não terem nascido como israelitas, eles já eram descartados, né? Então aquilo ali me deixava um pouco assim, sabe, duvidosa dessas coisas. Então isso mexeu muito comigo. Então depois eu fui entender, gente, nós, por exemplo, eu, por exemplo, eu nasci aqui no Brasil, eu nasci numa família cristã. Então para mim é muito mais fácil eu acreditar na Bíblia. Por quê? Porque foi o que eu aprendi desde pequena. Então imagina uma pessoa que nasce em berço espírita. Eu tenho uma amiga mesmo, não demais, e ela veio da família espírita. A família dela toda é espírita. Então imagina para ela, você virar para ela, igual eu já falei várias vezes, sabe? De forma muito ignorante. Falava porque na Bíblia nossa condena o espiritismo, né? A nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela condena o espiritismo. Então pense você falar isso com uma pessoa, né? Você falar, não, mas ó, a Bíblia é a única verdade, a única palavra de Deus é a Bíblia. E aqui está falando que ele está condenando aqui o espiritismo. Então, se você é espírita, logo, né, você está condenado. Então, isso, gente, pensa para uma pessoa que é o que ela conhece da vida, entendeu? Foi o que ela viveu a vida toda. As pessoas que ela mais ama no mundo, todas acreditam nisso. Então, isso que foi abrir minha mente mais. Então, hoje eu sei que a lei da vida é a lei da crença. Quer dizer, tudo que você vive na sua vida, as coisas que você acredita, é porque na sua infância foram o que fez sentido para você, foi o que você viu as outras pessoas, foi o que disseram para você, foi o que você viu as pessoas que você ama, seus pais, seus familiares, as pessoas que conviviam com você, acreditavam nisso. Então, a partir daí que você vai criando as suas crenças. Então, gente, depois disso eu abri a mente, falei, meu Deus, se eu tivesse nascido, por exemplo, lá no Oriente, né, se eu fosse lá do Marrocos, sei lá o quê, e se minha família fosse muçulmana, eu ia acreditar no quê? Hein? No Alcorão, acho que é o Alcorão, né? Então o Deus deles é o Alá. Então o profeta deles é Maomé, não é Jesus. Então só o fato de onde você nasce, gente, determina as suas crenças. Então você vai dizer pro pessoal lá todo, lá do Oriente, que o Alcorão não é a verdade, que não é a palavra de Deus. Então não foi isso aí que fez eu abrir a minha mente, entendeu? De entender, gente,
que hoje eu acredito assim, eu acho que Deus é um só, né? Só existe um Criador, um único Criador. Ele está em tudo, entendeu? Eu acredito sim que na Bíblia tem muita coisa assim maravilhosa, assim. Tem uns ensinamentos de pessoas sábias, sabe? Maravilhoso. Então é assim, um lê a Bíblia, interpreta de uma forma e aí lidera um grupo, forma uma igreja com essa doutrina. Aí outro lê a Bíblia, interpreta de outra forma, faz outro grupo e cria outra religião. Bom, gente, então foi a partir daí que eu abri a mente. Se eu tivesse vindo de uma família judaica, o livro sagrado nosso seria a Torá. Se eu tivesse vindo de uma família muçulmana, seria o Alcorão. Se eu tivesse vindo de uma família espírita, seria o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, né? Então, gente, é assim, entendeu? Então depende muito onde você nasce, que explica muito as suas crenças religiosas e tal. Então hoje eu acredito que Deus, ele é maior que tudo isso, ele transcende qualquer religião, né? E assim, uma coisa também que eu achei muito legal da gente pensar é o seguinte: se você acreditar em reencarnação, e aí você lê o Velho Testamento, por exemplo, aí até você explicaria alguma coisa, né? Você pensava, tá, essas pessoas que já nasceram condenadas, é porque elas, em outras vidas, elas fizeram isso e aquilo. Mas a Bíblia também, ela nega a reencarnação, né? Então fica mais ainda sem explicação, sem sentido. Por que que essas pessoas já nasceram condenadas, né? Principalmente aquela parte que fala, né, dos 40 anos no deserto, que quando alguma pessoa lá, ela faz alguma coisa lá que desagradou a Deus, o que que acontece? Deus condena ela e a família dela toda, a tenda dela toda vai embora, né? Igual quando fala lá que Deus abriu a terra para consumir, né, as pessoas lá que estavam indo contra Moisés. Então, o que que ele fez? Vai a pessoa, os filhos, a tenda toda ali. Isso, gente, pra mim não condiz com o Deus que eu acredito. Deus justo, né? De um Deus que é amor, porque Deus é amor. Então, gente, eu acho que a Bíblia também tem muitas essas controvérsias, né? Se Deus é amor, por que que ele pune assim? Então, eu acho que é porque, assim, o pessoal pinta muito Deus, as religiões, eles pintam muito um Deus humano. Tem uma parte da Bíblia mesmo, gente, que me incomoda muito, também nessa época de Moisés, que é quando Deus, ele, acho que logo depois do bezerro de ouro, eu acho que é essa parte, que Deus, ele chama Moisés, né? Moisés volta para lá, porque é todo aquele negócio da tábua, né? Que Deus escreveu para Moisés na tábua de Moisés mesmo, e Moisés, na hora que vê aquilo, o pessoal adorando o bezerro de ouro, ele quebra, aí ele volta de novo lá pro monte, e aí Deus tá assim, ó, Deus tá grilado, e falou, não, eu vou acabar com todo mundo, Moisés, eu vou acabar com todo mundo, vai fazer de você essa nação. Vou fazer a partir de você a minha nação. E aí, gente, eu acho uma coisa assim, olha, de verdade, uma coisa que não entra na minha cabeça. Moisés, um ser humano, vai convencer Deus. Moisés vai convencer Deus. Vai falar, Deus, não, Deus tem misericórdia, Deus, desse povo seu, do seu povo. Então, gente, aquilo ali pra mim, eu fico assim, não é possível. Porque eu não acredito nesse Deus, gente. Desse Deus que eles pintam ali no Velho Testamento. Igual eu falei com vocês. Tem muitas passagens, muito assim, eu penso assim, gente, o que ali vale pra mim, assim, que serve pra minha vida, beleza. O que não, eu não consigo acreditar que o Deus todo amoroso, o Deus que criou nós, ele vai ter uma atitude daquela, uma atitude humana, entendeu? Aquele é humano, gente. Um Deus que fica nervoso. Quem tem emoções, gente? Somos nós humanos. Então, assim, eu acho que muitas vezes eles pintam muito Deus com características humanas, né? E Deus não é homem, gente. E tem até uma passagem que fala, Deus não é homem para mentir. Então eu acho que ali, gente, parece que são dois tipos de Deus, entendeu? Um Deus ali que eles pintam no Velho Testamento e um Deus que é do Novo Testamento, que é o Deus que Jesus veio pregar. E é esse Deus que eu acredito, entendeu? É um Deus que é amor, é um Deus que nos ama, ele que nos criou, gente. Então eu penso assim, você, por exemplo, que é mãe, né? Pai, mãe, como eu. Meu filho, né? No caso, eu coloquei meu filho aqui no mundo, né? Foi a partir de mim, né? Que meu filho tá aqui no mundo. Então eu viro pro meu filho e falo assim, meu filho que não pediu pra estar aqui. E aí eu viro pro meu filho e falo, Isaac, se você não seguir as coisas que eu quero que você faça, se você não virar um médico igual eu quero que você vire, olha só, você vai queimar no inferno. Entendeu? Então, gente, não existe isso. Então, eu como mãe, como humana, com todas as falhas, né, que a gente tem, eu quero o melhor pro meu filho sempre, eu quero a felicidade do meu filho sempre, jamais eu quero punir meu filho assim, sabe? Tanto é, gente, que é uma coisa tão engraçada, eu acho que você, pai e mãe, também deve passar por isso.
A gente só pune o nosso filho na hora da raiva, no momento. Depois que passa aquele fogo do momento, você não quer mais bater no seu filho. Você não quer mais punir o seu filho, colocar de castigo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu dou umas palmadinhas no Isaac naquele momento ali, entendeu? Que ele faz alguma coisa que eu falei pra não fazer. Porque eu também tento, sabe? Faz uma coisa e fala, não é pra fazer. Aí, quando tema muito, dá uma palmadinha, né? Mas, graças a Deus, viu, gente? Nada de leve também, que eu sei que não educa ninguém, né? Espancar a criança não adianta nada, não. Ao contrário, só traz dor e revolta pra criança. Mas eu quero dizer assim, essa palmadinha normal, né, que a gente dá. E depois que passa aquele, né, a raiva no momento, você acha que eu quero corrigir meu filho? Não, gente. Então, às vezes, aí eu converso, né? Falou, Isaac, não pode fazer isso, meu filho. Mamãe já falou com você e tal. Então, a gente pensa, nós humanos temos isso, temos toda essa consciência com os nossos filhos. Imagina Deus, gente, Deus que criou nós. Então, por isso que eu quero muito abrir sua mente. Não que você vá contra a Bíblia, pelo amor de Deus, não é isso. Eu falo, gente, você acredita no que você quiser, eu só estou compartilhando aqui o que eu acredito. Estou dizendo para você assim, que se tem coisas, que se tem outros livros que você lê, que você sente no seu coração, entendeu? Não precisa ninguém falar, você sente, você lê, você fala assim, gente, isso aqui, ó, isso aqui, pra mim isso aqui faz sentido. Então se abra para essas coisas também. E não tenha medo não, gente, não tenha medo do inferno, não tenha medo, porque ó, quem já foi embora, não voltou aqui para contar. Então nós só vamos saber quando nós chegar lá. Que nós temos plena certeza do que é a vida. É que nós estamos aqui nessa terra. Hoje nós temos essa certeza. Então vamos viver da melhor forma possível, porque o que tem depois são só especulações. Então, é aquele negócio, se você ficar com medo do inferno, de uma condenação, você não vai viver aqui. E eu não tô falando assim nada demais não, sabe? Não é pra você, agora não existe inferno, não existe punição de nada, eu vou sair matando todo mundo. Não é isso não, né? Claro. Procurar sempre ser uma boa pessoa, mas tô dizendo assim, gente, coisas simples, sabe? Coisas que te fazem felizes na vida. Tô dizendo nesse sentido. Então, se você lê outros livros que fazem sentido para você, se abra, sabe? Se permita também ler outras coisas. E eu acho que é isso. Deus está em tudo, gente. Deus está na Bíblia, Deus está no Alcorão, Deus está na Torá, Deus está nos livros que a gente lê aí também, de tudo quanto é forma, de romance, de tudo, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Então, era isso a minha mensagem que eu tinha para vocês hoje. Espero que faça sentido para você. Então, é isso. Um beijo e ótimo dia.